A presença do Espírito Santo, ela é maior, ela é melhor do que qualquer um de nós pode imaginar. Como eu sonhava, como eu almejava sentir esta presença. Só que é bem maior do que a gente pede, é bem maior do que a gente pode imaginar. O batismo com o Espírito Santo, a presença do Senhor, meus irmãos, não há nada assim comparado. Cada um já viveu algumas experiências, mas é tão glorioso, é tão bom sentir a presença de Deus. É tão bom sentir a presença do Espírito Santo. Ai, é muito bom, é maravilhoso. E eu quero contar para os irmãos como foi que aconteceu comigo. Como foi que eu senti esta presença a primeira vez, como foi o meu batismo, como foi a primeira vez que eu falei em línguas. E sejam bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo, aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um. Quem não é inscrito, se inscreve. Se você puder assistir esse vídeo até o final, deixar um like, deixar um comentário. Eu agradeço de coração, que Deus abençoe a sua vida, E vamos lá para o vídeo, vamos lá para o começo, Então, meus irmãos, eu tinha sido convidada pelo meu pastor para pregar na minha igreja. Ia ser a primeira vez que eu ia estar pregando, que eu ia estar ministrando a palavra. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque Deus sabe o desejo no meu coração de pregar a palavra, o amor que eu tenho pela pregação, pela palavra do Senhor. E eu com aquilo, com meu coração muito emotivo, uma emoção muito grande, muito feliz por ter sido chamada ali para pregar a primeira vez. E eu comecei a orar, eu comecei a buscar, e eu comecei a pedir para o Senhor para que eu queria ali falar em línguas, eu queria sentir a presença de Deus, eu queria ser batizada com o Espírito Santo. E eu comecei ali a orar, comecei a buscar ali naquela semana ali que eu ia estar pregando. E aí, meus irmãos, eu pensava totalmente diferente. Eu pensava assim que na minha cabeça o Espírito Santo ia vir, ia tomar minha boca e ele ia começar a falar as línguas e que fosse desta forma. Era assim que eu pensava. E muitas das vezes eu sentia algo assim, só que eu me controlava porque eu pensava que era coisa da minha carne, que era coisa da minha cabeça. E quando foi um dia antes, eu não me lembro se foi um dia antes ou se foi no mesmo dia que eu fui. Ah, não, acho que foi um dia antes. Meus irmãos, eu não me lembro direito se foi um dia antes que eu ia pregar na minha igreja ou se foi no mesmo dia. Eu só sei que foi na minha casa, foi dentro do quarto. Eu estava assistindo uma pregação, uma oração, um testemunho de um irmão, contando como ele foi batizado com o Espírito Santo, e ali ele relatando, ele explicando. E ali no final ele começou a fazer uma oração. Ah, meus irmãos, eu comecei a ouvir aquela oração e aquilo me tocou profundamente. E eu ouvindo a oração e eu orando também, e eu orando e eu orando. E veio assim, sabe? Eu assim, comecei a sentir uma alegria tão forte, uma presença tão forte, assim, que eu acho que eu nunca tinha sentido aquilo. E eu comecei a chorar tanto, eu comecei a chorar, e eu orava e eu chorava. E ao mesmo tempo que eu chorava, eu sentia uma alegria tão profunda dentro do meu coração. Eu sentia algo assim que não tinha explicação. E eu comecei a falar em línguas, veio na minha mente as línguas e eu comecei a falar, Meus irmãos, foi apenas uma palavra, mas eu falava aquela palavra sem parar e eu falava. E quanto mais eu falava, mais alegria eu sentia no meu coração, mais eu queria falar, mais eu queria chorar, mais eu queria orar. E foi algo inexplicável. E eu pensava assim que eu iria ser batizada na igreja, que alguém iria vir pôr a mão na minha cabeça, que Deus iria tomar a minha boca, iria começar a falar na minha boca, completamente diferente do que eu imaginava, meus irmãos. Foi ali dentro do meu quarto, ouvindo um relato de um irmão, ouvindo um testemunho, e na hora que esse irmão orou, e eu orando de cá, irmãos, eu orei assim com tanta fé, e eu pedi com tanta fé, porque Deus, Ele sabia o quanto eu almejava. Deus, Ele sabe o quanto eu amo a presença dEle, porque, gente, é inexplicável, sabe?
Você poder sentir a presença de Deus, de Deus. A gente é tão falho. Deus, ele é tão bom. Só de nós sermos falhos, pecadores. E mesmo assim ele nos permitir sentir a presença dele. É algo surreal. É algo que eu não tenho como eu explicar. Eu só digo uma coisa. Se você tem vontade de sentir a presença do Senhor, busca. Busca de todo o coração. Eu ouvia muitos relatos. Precisa ficar dizendo glória, 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 glorificar o Senhor. Tem muitas pessoas que acontecem desta forma. Eu também ficava muito dando glória, glorificando. Mas a maneira como Deus queria me batizar era algo assim mais íntimo, precisava ser algo mais profundo, algo assim na oração. Porque às vezes a gente deseja tanto aquilo, que a gente vê tantos relatos e a gente começa a fazer daquela forma. Mas naquele dia que eu orei, que eu pedi ao Senhor, Pai, amanhã vai ser o primeiro dia que eu vou estar ministrando a Tua palavra. Na verdade, eu ainda nem sei pregar, né? Porque de mim mesmo não tem nada, nós não sabemos nada. É Deus que nos capacita, né? Mas eu falava, Senhor, eu quero ali, Senhor, eu quero levar a Tua palavra, eu quero estar batizada com o Espírito Santo. E no outro dia eu fui pregar, né? Eu consegui pregar acho que uns 5 minutos, uns 15 minutos. Eu tava tão feliz. Eu tava tão feliz que eu acho que eu preguei tão rápido, sabe? Que a emoção tomou conta de mim. Mas eu sou muito grata a Deus. Sou muito grata porque eu fui uma pessoa que me afastei da presença do Senhor. Eu já contei o meu testemunho aqui. E hoje poder estar na presença do Senhor e Ele poder me concedido a presença dEle foi algo sobrenatural, inexplicável, meus irmãos. E ali dentro daquele quarto ali, eu de joelhos, eu orando e eu falando em línguas e eu sentindo a presença do Senhor. Parece que eu queria voar, parece que eu pisava nas nuvens, meus irmãos. É muito bom, é maravilhoso. E eu orava e eu falava, meus irmãos, somente uma palavra, mas que eu não queria parar de falar, que eu sentia uma presença tão gloriosa, que eu sentia uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. E a gente tem que lutar, a gente tem que buscar para essa chama não se apagar. A gente tem que ter constância na busca, na oração, no jejum, para que o Espírito Santo esteja sempre habitando dentro de nós. Nós não podemos deixar a chama se apagar. Nós precisamos manter as lamparinas acesas, meus irmãos. Se você tem um desejo no seu coração de sentir a presença do Senhor, se você tem um desejo de falar em línguas, de receber os dons do Espírito Santo, busque ao Senhor. Eu ainda tenho buscado algo que eu quero mais ainda do Senhor, porque eu quero viver mais com Ele, eu quero ter mais experiências com o Senhor, mas é necessário busca, é necessário que nós venhamos pagar o preço, meus irmãos, porque Ele pagou um preço muito alto por nós, Ele pagou o preço com a própria vida, com o sangue dEle no Calvário. Então, o que é para nós nos dedicarmos algumas horas do nosso dia a Ele? O que é para nós o pequeno preço que nós pagamos diante do preço que foi pago pela minha e pela sua vida na cruz do Calvário? Meus irmãos, e como eu disse, eu pensava que Deus ele ia vir tomar minha boca e falar em línguas. E quando eu vi, assim, porque sempre vinha assim na minha mente quando eu estava orando, as línguas vinham na minha mente e eu tinha medo, isso é coisa da minha cabeça, mas nunca saía da minha mente, era sempre as mesmas coisas, e sempre vinha forte assim, só que eu me segurava porque eu tinha muito medo mesmo, mas quando eu ouvi aquele testemunho, aquele irmão orou, e eu pedi ao Senhor, e eu comecei a falar aquelas línguas, naquele dia, somente uma palavra que eu tinha falado, porque veio somente uma palavra e eu falei tanto aquela palavra, e é glorioso viver isso. É algo sobrenatural, é maravilhoso, é inexplicável, meus irmãos. Então vale muito a pena largar o mundo, porque o mundo não é nada, o mundo não tem nada a nos oferecer. Tudo é passageiro. Vale a pena buscar a presença de Deus, vale a pena ser cheio do Espírito Santo.
Vale a pena buscar o Espírito Santo, ser transformado por ele. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E depois desse dia para cá, o Espírito Santo tem trabalhado tanto em mim. Eu não sou perfeita, eu tenho muitos defeitos, mas ele tem me transformado de uma forma. Ele tem me mudado e eu só peço a ele que cada dia me mude mais e mais e mais. Pois eu largo tudo para sentir a presença dele, porque só quem sentiu, quem sente a presença dele sabe o tanto que é maravilhoso. E saber que nós não somos merecedores. E mesmo assim, Deus, mesmo assim, quando Jesus foi, ele nos enviou esse consolador, esse amigo, esse conselheiro. O que eu posso dizer? Busquem com fé. Busquem, almejem a presença do Senhor, porque nós estamos nos últimos dias. É tempo de buscar a presença do Senhor, porque está chegando a hora. Está chegando a hora que o noivo virá para buscar a tua igreja adornada, preparada e lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então vamos buscar o Senhor. Vamos buscar ao Senhor. E é isso, meus irmãos. Se você que ficou até aqui, se você tem um testemunho, deixe nos comentários para que eu veja como foi a presença do Espírito Santo, como foi o seu batismo com o Espírito Santo. Porque a presença de Deus, ela é gloriosa, ela é maravilhosa. Se você ainda não sentiu, busque para que você sinta. Porque quando você sentir a presença dele, você não vai querer mais nada deste mundo. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, até transbordarmos, para que não haja em nós espaço para as imundícias deste mundo. Amém, meus irmãos? Quem ficou até aqui, Jesus abençoe o meu muito obrigado. Que Deus aguarde a vida de cada um de vocês. Amém?